Muito boa noite, amigo telespectador. Mais um programa Acerto de Contas. Com o amigo Márcio Monteiro. Hoje o nosso amigo Macieri não está presente, estará no próximo programa. E aí, Márcio, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, doutor Franco, que está aqui conosco. Boa noite a você que está sempre ligado no Acerto de Contas. Hoje nós temos assuntos muito pertinentes para você na questão trabalhista, não é isso? Exato. Nós estamos aqui hoje com o doutor Franco Almada, que é advogado trabalhista, conselheiro estadual da OAB Ceará, é especialista em direito do trabalho e é professor. E nós vamos tratar hoje sobre as questões trabalhistas nesta pandemia. Então interessa tanto para o empregado como para o empregador. O que há de novo? Quais são as recentes decisões, os entendimentos dos tribunais? Então nós vamos hoje explorar bem esse tema, dando aqui boa noite ao doutor Franco Almada para se apresentar. Boa noite, meu amigo Carlos. Boa noite, Márcio. Dizer que é um prazer estar aqui nesse programa, falar com a sua audiência. Programa que tem sempre trazido um debate muito pertinente, muito interessante e que eu tenho acompanhado bem. Então, fico aqui à disposição dos amigos para esclarecer algo sobre direito trabalhista e pandemia. O direito trabalhista que inovou bastante durante essa pandemia. E eu costumo brincar, Carlos, que nunca trabalhei tanto, né, desde março ali de 2020 para cá, no primeiro momento que ninguém estava entendendo o que é que ia acontecer, o que fazer, mas hoje as diretrizes estão mais claras e a gente pode até abordar os assuntos com mais tranquilidade. Essa pandemia, né, é uma novidade para a nossa geração. Então, em todas as áreas, né, desde a convivência familiar, com essa história de lockdown, de ficar trancado dentro de casa aqueles 4 meses iniciais realmente de forma absoluta, quase que absoluta, tudo era novidade, então ninguém sabia como lidar nem com a internação dos doentes naquele momento inicial. E, normalmente, o direito do trabalho, onde tem as relações, afinal, todos precisam trabalhar, é necessário gerar renda, é necessário sustentar a família, e ficaram aquelas dúvidas sobre a questão do teletrabalho, né, a questão do home office, né, o chamado home office, que é o escritório em casa, trabalhar em casa, e isso tudo foram inovações. Por isso que o doutor Franco disse que nunca trabalhou tanto, porque com certeza houve muito questionamento, até na parte de consultoria, tanto de empregados como de empregadores, não é isso? Porque no primeiro momento, ali onde teve aquele lockdown, logo, se eu não me engano, ali 16, 17 de março de 2020, qual era a grande dúvida? O que é que eu vou fazer com o meu funcionário? Se o meu estabelecimento ele tem que fechar. Então, como é que eu vou manter? Existem regras trabalhistas muito delicadas. Por exemplo, a questão das férias. As férias elas têm que ser avisadas com antecedência, o pagamento tem que ocorrer com antecedência também. E se eu tenho o meu comércio fechado, a primeira dúvida das empresas que nos passaram foi: eu posso botar de férias? Com a lei que a gente tinha no momento, não podia. Com a lei que a gente tinha no momento, o empregador ainda teria que pagar antecipadamente essas férias. Avisar, não poderia começar férias, por exemplo, numa sexta-feira, no sábado, antes da folga semanal. Então, tudo isso ali foi muito novo. Não tinha essa questão da suspensão pelo governo, da redução da jornada de uma forma facilitada, como veio trazida ali pela MP. Então, esse primeiro momento foi: o que é que eu vou fazer com meus funcionários? Eu simplesmente vou colocar todo mundo em casa e arcar com tudo? Como é que eu vou sobreviver a isso? E aí, como você disse bem, há toda uma cadeia que se desenvolve a partir daí. Questões psicológicas, tantos funcionários com muita incerteza, empresários também com muita incerteza: como é que eu vou fazer para rodar meu negócio, para manter meu comércio. E foi um momento, Rebouças, e você acompanhou bem também isso, até profissionalmente, em que se perdeu um pouco aquela noção de atender o cliente num determinado horário. Não, a dúvida surgia a qualquer momento. As medidas provisórias eram do dia para a noite, os decretos estaduais, municipais eram do dia para a noite. O empresário dormia um dia pensando que ia poder abrir o comércio dele no dia seguinte, acordava e não podia abrir. O que é que eu faço com aquele funcionário? Então, por isso que eu digo que nunca trabalhei tanto durante a pandemia. Foi até algo bom para a gente, os prazos, né, suspensos de audiência. A questão processual. A questão processual, que a gente pode se concentrar no direito mesmo e trazer muita inovação para os nossos clientes, digamos assim. Tudo que surgiu
é bom deixar isso bem claro, né, Rebouça? Porque eu acho que às vezes a nossa profissão de advogado retiram muito do advogado essa questão da inovação. Sai uma decisão, um juiz decidiu isso. Não, calma aí. O juiz deu procedência a um pedido que o advogado fez. Né? Então, quem traz essa inovação, quem tem que trazer todo esse conhecimento novo, botar em prática novas soluções, é o advogado. E aí, por isso que eu digo que nunca trabalhei tanto como da pandemia, daquele primeiro momento para cá. Doutor Franco, uma pergunta. Nós ainda estamos vivendo essa readequação das empresas com essas relações trabalhistas e tudo mais, mas a pergunta que não quer calar, como é que o senhor vê hoje, né, já nesse período que eu creio que já reabriu muita coisa, como é que o senhor vê estruturalmente as empresas? Elas conseguiram alcançar toda essa readequação da lei, que eu acho que muita coisa é jurisprudencial, ainda nem é lei. Como é que o senhor vê hoje as empresas dentro disso? Bom, as medidas adotadas ali pelo governo, as medidas provisórias que permitiram a suspensão do contrato, permitiram a redução da jornada, o governo arcando com parte dela, que permitiram o pagamento de férias, a antecipação de férias, o pagamento de férias postergado, a possibilidade do empregador não recolher o FGTS todo mês, postergar também para um momento futuro. O pagamento de férias, por exemplo, ficou para o final do ano, né, até junto ali com o 13º. Então, isso tudo fez com que as empresas pudessem respirar. É importante a gente imaginar que tem empresas, Márcio, que se ela está fechada 3 meses e ela abre amanhã, eu vou ter cliente, como é o caso de um restaurante. Acho que os restaurantes agora estão vivendo um momento, voltando à economia, onde você procura, pelo menos aqui na nossa cidade, está tudo lotado. Né? Agora, tem empresas que elas podem abrir, mas elas não vão ter o público, como o setor de turismo. Então, tem essa diferença também de ramo de economia. Hoje, olhando para trás, a gente vê que muitas empresas ficaram pelo meio do caminho, muita gente quebrou, muita gente teve que fechar, porque é de uma cultura também do brasileiro não ter essa organização de gestão, essa organização financeira, esse capital de giro, para que a empresa possa rodar vários meses sem fluxo de caixa. Muita gente fechou e, infelizmente, muita gente desempregada. Agora, hoje, a gente já pode ver em alguns setores a retomada da economia. A gente já vê isso em alguns setores, a retomada da economia. Mas, estatisticamente, o saldo é bem negativo. Mais empresas fecharam do que estão ativas. Isso é um grande problema social. Pois bem, como eu estava dizendo, essa pandemia gerou esse problema social. Né? Eu, antes de me internar, eu estive no Shopping Guatemi, ou poucos dias antes, e fiz até um vídeo, que depois foi até usado maliciosamente aí por pessoas de má índole, porque naquele vídeo eu falava exatamente da forma errada que ocorreu o lockdown, de ocasionar a perda de empregos, o fechamento de lanchonetes que tinham mais de 15 anos, dentro daquele shopping. E essa semana retornei ao mesmo local. Muitas fecharam. E para minha surpresa, fechou mais. Né? Fecharam mais locais, fecharam lá empresas que já estavam há anos ali. E realmente fica esse vácuo, onde o empregador perde o seu negócio, onde o empregado perde o seu emprego. E aí a contrapartida do governo estadual não existe. Né? Houve uma contrapartida do governo federal. Não é isso, doutor Franco? Que foi a suspensão dos contratos de trabalho. Me faça um resumo de como é que funciona essa suspensão do contrato de trabalho e se houve alguma contrapartida também do governo estadual para empresário ou para empregado. Bom, a medida provisória foram editadas no ano passado. A primeira, ela conseguiu trazer uma realidade que não existia, que era a antecipação de férias. Então, como o trabalhador tinha que ficar em casa, no primeiro momento, como é que eu vou deixar esse trabalhador em casa sem que a empresa seja onerada com isso? Só se eu já pagar as férias que eu vou pagar para ele mesmo. Então, eu vou colocar ele de férias. A férias é uma verba que a gente sabe que já vai ser paga pela empresa, então eu já coloco ele de férias. E essa MP permitiu, inclusive a MP 927, ela permitiu a antecipação de férias que não tinham sido nem adquiridas ainda. Então, como é que funciona as férias? Trabalha um ano e tem mais um ano para gozar essas férias. Ela permitiu que eu antecipasse férias ainda de, vamos supor, 2021, 2022,
para que eu colocasse já adiantado o trabalhador 30, 60, 90 dias já de férias, eu pagando as férias dele adiantado. É uma mudança bem brusca, porque eu retiro o direito daquele trabalhador ter um descanso anual. Exato. Né? Aquele trabalhador que teve essas férias adiantadas de 2021 para 2020, de 2022 para 2020, ele vai ter ali realmente um feriadão, digamos assim, umas férias enormes, mas depois ele vai trabalhar 365 dias no ano 2021, 2020, sem direito a gozo de férias, não é isso? Exatamente. Então, teve essa primeira medida. Nessa medida também, houve a possibilidade de colocar as pessoas em home office, teletrabalho. Teletrabalho não é bem uma inovação trazida nem pela pandemia, nem pela reforma trabalhista, já existia antes, mas a reforma trabalhista ali em novembro de 2017, ela delineou o que seria esse teletrabalho, como é que seria a contrapartida, mas existia toda uma formalização, um contrato, um prazo, e isso, com a medida provisória, foi possível se fazer a toque de caixa, digamos assim. Amanhã você está em teletrabalho e está tudo regularizado. Esse funcionário no teletrabalho, ele goza dos mesmos direitos, vamos supor, aqueles direitos que quem vai à sua empresa, quem vai trabalhar presencialmente tem? Ou lhe foi tirado alguma coisa, foi feito algum acordo? Até para facilitar, né, exemplificar até para os nossos telespectadores, por exemplo, vale-refeição, por exemplo, vale-transporte. Isso. Né? Como é que ficou isso aí tudo, doutor? Pronto. O vale-transporte, ele realmente foi suprimido. Porque se a pessoa está em casa, o vale-transporte ele decorre de lei e a lei diz que é para se mobilizar do trabalho para casa. A pessoa está em casa, ela já não recebe. O vale-alimentação não é decorrente de lei, é decorrente de norma coletiva, de convenção coletiva, acordo coletivo. E aí houve sim uma flexibilização. Ficou mais a critério de cada setor, de cada empresa. No mais das vezes, o que se viu foi a retirada também do vale alimentação. Aí cabe a interpretação, olha, mas ele está trabalhando e tem que comer do mesmo jeito e está trabalhando. E outros interpretam de outra forma. Então, cada setor meio que se definiu ali o que é que iria fazer. Vale transporte não, foi suprimido. Pergunta, mas se você fez Em relação a esses direitos, a diferença. Eu queria até pontuar uma coisa. Esse funcionário pode pleitear esse direito do vale-refeição, caso a empresa tenha tirado esse direito dele? Ele pode. Em uma resilição de contrato, né? Ele pode pleitear sim, na justificativa de dizer que ele estava a trabalho e ele tinha que se alimentar. Ou na empresa ou em casa, ele teria que se alimentar. Mas, como disse, é uma questão de convenção, o que ficou definido em cada setor, digamos assim, vai vincular o trabalhador. Sobre uma dúvida muito recorrente como é que fica a hora extra desse cara que está em teletrabalho, desse trabalhador que está em teletrabalho? Como é que fica o controle de jornada dele? Bom, a regra geral é que o funcionário em teletrabalho, ele não trabalha mais na perspectiva de horas, de controle de horário. Ele trabalha numa perspectiva de produção. Foi isso, por exemplo, a gente vivenciou essa realidade, Rebouças, no serviço público. Os funcionários do fórum, antes de pandemia, que foram para o teletrabalho. O que é que se exigia? Uma produção de 30% maior do que produzia fisicamente. Então, foi mais ou menos esse critério adotado. No teletrabalho, pela CLT, o trabalhador que está em teletrabalho, ele não se sujeita mais a controle de jornada. Então, ele não tem aquele trabalho de 8 às 17, controlado em jornada. Agora, pode dar hora extra? Pode. A gente pode especificar até um pouquinho depois sobre essa questão da hora extra. Então, como o doutor Franco vinha falando, da questão do teletrabalho, né, do home office e da hora extra. E aí eu achei interessante, doutor Franco, porque pelo que o doutor disse, não seria mais nem tanto um controle de hora trabalhada, mas sim de produtividade. Exatamente. E inclusive no home office a produtividade tem que ser maior do que a produtividade física no local de trabalho. Eu imagino que devido à hora economizada no transporte, na locomoção, para ir para aquele local, a pausa para o almoço de 2 horas, né, em alguns casos. Então, especifique melhor essa questão da hora extra. Pronto. Como é que funciona a lógica do home office ou teletrabalho? Eu vou falar aqui teletrabalho que é mais abrangente, né? Okay. Porque o teletrabalho ele pode ser num coworking, pode ser em teletrabalho. Home office a gente sempre está naquela situação de estar em casa. Então, vamos falar em teletrabalho. O teletrabalho, ali pelo artigo 62 da CLT, ele está encaixado entre as atividades que não têm controle de horário. Então, regra geral,
não vai ter como controlar o horário e, regra geral, não vai ter como ter hora extra a partir daí. Como é que eu controlo, então, a jornada? Eu controlo pela produção. Na lei não tem dizendo, quem tiver em teletrabalho tem que produzir 10%, 20%, 30% a mais. Não existe isso. O que eu exemplifiquei aqui foi um parâmetro que foi usado no serviço público. Muito antes de pandemia, lá na Justiça do Trabalho, por exemplo, que é mais a minha realidade, alguns servidores que estavam em teletrabalho tinham lá um acerto administrativo de que eles tinham que produzir 30% mais. E é mensurável isso. Vamos supor, o analista que prepara as minutas de despacho. Então, ele tinha que produzir 30% mais minutas, 30% mais alvarás, 30% mais análise de sentença. É fácil mensurar isso. Em algumas atividades pode ser mais difícil, né? Então, a lógica do teletrabalho é essa. Agora, tudo no direito do trabalho é dentro de uma primazia da realidade, é dentro de uma proporcionalidade, é dentro de uma razoabilidade. Se eu consigo, mesmo em teletrabalho, e hoje é possível, você tem sistemas em que o trabalhador começa, o sistema acusa que foi acessado às 8 da manhã, acusa se foi acessado constantemente, quais foram as pausas. Se o trabalhador consegue comprovar uma jornada exaustiva, reiterada, mesmo no teletrabalho, pode sim, a partir de toda essa comprovação que ele trouxer, ele pode sim pleitear algo nesse sentido, alguma indenização ou algo pela jornada exaustiva, certo? Que ele pode fazer do teletrabalho. Então, é esclarecimento do teletrabalho, que foi uma das adoções muito comuns nessa pandemia, é este. Outra questão também, voltando aqui para a MP, no segundo momento, foi a MP 936, que conseguiu colocar no mundo jurídico a suspensão e a redução do contrato de trabalho. É impressionante, Rebouças, Márcio, depois de tanto tempo, mais de um ano aí que se passou, a gente ainda tem que explicar o que é suspensão e o que é redução. Suspensão do contrato de trabalho é você, o trabalhador, não prestar nenhum tipo de serviço para a empresa. Quando ele está com o contrato suspenso, ele não responde e-mail, ele não responde WhatsApp, ele simplesmente não presta qualquer serviço para a empresa. Eu digo isso porque foi muito comum também se dizer que o contrato estaria suspenso e se cobrar do trabalhador uma resposta de WhatsApp, uma resposta de e-mail, um dia aqui na empresa, o governo pagando a suspensão do contrato e o trabalhador trabalhando. Que a justificativa é exatamente essa. Você não precisa demitir, foi para preservar empregos, você não precisa demitir o seu empregado, mas também, ao passo que ele não vai trabalhar, ele também não vai receber da empresa, ele vai receber do governo, não é isso? A regra geral é exatamente essa. E com a suspensão também veio a possibilidade de redução na mesma MP. O que era essa redução? Vamos imaginar um exemplo aqui mais claro. Só um adendo. Pois não. Pegando de gancho que ele falou, a questão do FGTS, o governo vai ficar fazendo pagamento durante esse período de suspensão. E a questão do período de trabalho, o FGTS continua sendo depositado pela empresa? Quando o contrato está suspenso, o FGTS não é depositado. Não é depositado pela empresa. Quando está reduzido, o FGTS é depositado proporcionalmente. Certo? A empresa vai pagar lá o FGTS proporcionalmente. Inclusive tem aí, você me lembrou de algumas implicações da suspensão e da redução, que nós só fomos descobrir depois, Como é que ia ficar as férias de quem teve o contrato suspenso, por exemplo, por 4 meses? Como é que ia ficar o 13º de quem teve esse contrato suspenso por 4, 5 meses? Então, essas questões a gente pode trazer aqui no debate, se a gente tiver tempo, tranquilamente. Bem, excelente, doutor Franco. Vamos aproveitar o finalzinho desse bloco agora, desse primeiro bloco, para o doutor fazer algumas considerações a respeito exatamente dessa questão que acabamos de falar. Como é que fica as férias, como é que ficam as férias daquele trabalhador que teve o contrato suspenso. Porque no momento que você tem um contrato suspenso, ali você não pode nem receber ordens, nem prestar contas à empresa, você não está trabalhando. E para você adquirir as férias, você tem que trabalhar aquele X período de meses. Então, como é que fica as férias desse trabalhador que teve o contrato suspenso? Aquele tempo de contrato suspenso, ele não vai contar para o cálculo de férias. Assim como também, já em 2020, no final, a gente foi descobrir isso no final do ano.
não contou para 13º. Então, o trabalhador que ele passou lá 4 meses de contrato suspenso, como é que é feito o cálculo do 13º? Eu pego meu salário, divido por 12 e multiplico pelos meses que eu trabalhei. Se eu fiquei com 4 meses de trabalho suspenso, eu só trabalhei 8. Então, o 13º foi proporcional a isso. A 8 meses. A 8 meses. Outro detalhe muito importante, o contrato do trabalho foi suspenso ou foi reduzido, muita gente está confundindo por aí. Tem uma estabilidade, não tem estabilidade, o que tem é garantia de emprego. O trabalhador ele pode ser demitido? Pode, mas aí a empresa teria que pagar uma indenização. Por que é diferente da estabilidade, Rebouças? Porque uma grávida, por exemplo, ela tem estabilidade. Se ela for demitida, ela pode pleitear o emprego de volta, a reintegração ao trabalho. Já o trabalhador que teve a suspenso ou reduzido, se ele for demitido, ele não pode pleitear o emprego de volta, ele não pode pedir a reintegração, ele pode pedir uma indenização. E como é que funciona essa garantia? Pelo tempo que ele teve o contrato suspenso ou reduzido, ele tem, quando voltar, o mesmo tempo de garantia de emprego. Passou 4 meses suspenso, quando volta, tem 4 meses de garantia. Foi reduzido da mesma forma. Só fechando essa situação, depois a MP 936 virou a lei 14.020, e depois, agora em 2021, saíram 2 novas MPs, replicando exatamente a MP 927 e a MP 936, ou seja, essa questão de teletrabalho, de férias, de compensação de jornada, de suspensão e de redução. Então, hoje é possível ainda suspender e reduzir contratos. Há uma novidade que a gente vai falar, acho que no outro bloco, sobre a questão da gestante, que a gente vai tratar Excelente. depois. Vamos encerrar agora o primeiro bloco e vamos retornar com essa questão inédita no direito trabalhista brasileiro, viu? É uma questão que interessa muito, inclusive, aos empregadores, aos empresários. Nós vamos tratar sobre a questão da gestante nesta pandemia. Voltamos no nosso segundo bloco. O programa Acerto de Contas hoje está realmente esclarecendo ao trabalhador e ao empregador as mudanças ocorridas na Justiça do Trabalho, na verdade no direito do trabalho, durante esta pandemia, recebendo aqui hoje o Dr. Franco Almada, que é especialista em direito trabalhista, conselheiro estadual do OAB Ceará, especialista em direito do trabalho, como eu disse, e professor. Pois, Franco, doutor Franco, a questão da grávida tem uma inovação aí que realmente é algo assustador, né? Parece que a grávida, a mulher que ficou gestante, que engravidou, agora durante esta pandemia, após o doutor Franco vai esclarecer qual é a medida, qual é a lei e tudo, após a entrada em vigor dessa legislação, ela não pode ser demitida, ela não pode ir trabalhar, porque a grávida ela ficava trabalhando até determinado período, realmente quando não dava mais para trabalhar, e ali ela ia ter o seu bebê e depois retornava com a garantia do trabalho. Agora não, agora ela não é para trabalhar mais, ela fica em casa, recebendo o salário normalmente e sem subsídio do governo, que é o pior. Não é isso, doutor Franco? Bom, a lei é a 14.151, é agora de maio, dia 13 de maio, se eu não me engano, 13 ou 17. Então, o que é que essa lei diz, Rebouças? Ela diz o seguinte, que a funcionária grávida, ela deve ser afastada do trabalho, certo? A primeira direcionamento é que ela seja afastada do trabalho. E se o trabalho dela permitir o teletrabalho, mais especificamente o home office, permitir que ela faça de casa, ela pode fazer. Ela pode continuar trabalhando, afastada do trabalho, do presencial. Mas o que depende muito também do tipo de trabalho. Do tipo de trabalho. Vamos imaginar. Da empresa também, né? Exatamente. Vamos imaginar, uma secretária de uma empresa, pode ser que ela consiga fazer de casa o trabalho dela em home office, como pode ser que não, vai depender da empresa. Agora, aqui só para a gente ser bem rápido, uma frentista, uma recepcionista, uma entregadora, uma garçonete, uma costureira. Costureira ainda pode, né? Pode. Bota a máquina home dela office, lá em né? casa, Bota a máquina na casa, instala e tudo. Mas o trabalho que não é possível fazer de casa, ela vai continuar afastada e recebendo toda a remuneração sem nenhum prejuízo da sua remuneração. Perceba como é, digamos assim, até injusto com o empregador. E aqui eu quero logo esclarecer, não tenho nada contra as grávidas. Eu acho, inclusive a minha convicção é que elas devem sim evitar qualquer, por questão de saúde, qualquer
malefício que traga lá a gestação delas. Agora, o errado nisso aí não é o afastamento. O errado é o empresário arcar com 100% desse afastamento. Sozinho arcar com esse custo. Vamos imaginar como é que acontecia só na perspectiva da suspensão do contrato. Vamos imaginar que a grávida, a trabalhadora engravidou e ela não consegue, ou é perigoso para ela, continuar desenvolvendo aquele trabalho. Ela teria o contrato dela suspenso pela MP, a MP é do dia 28 de abril, então ela teria o contrato dela suspenso e o governo arcando com esse salário dela, ou com parte desse salário dela. Se a empresa quisesse complementar, enfim, era uma deliberação da empresa nesse sentido, uma liberalidade, melhor dizendo, da empresa nesse sentido. Então, ela teria o contrato suspenso. Quando ela voltasse a trabalhar, o tempo de contrato que ela teve suspenso incorporaria também, depois da estabilidade, na garantia de emprego dela. Agora, o que essa lei traz é algo totalmente diferente. Ela diz que a trabalhadora, ela não pode ter o contrato suspenso, ela não pode ter nenhum benefício do governo. Seria a empresa a arcar com 100% da remuneração e sem nenhum prejuízo. Quando a lei diz não ter nenhum prejuízo, é outra preocupação. Por quê? A depender do salário, essa suspensão, essa redução, ela vai trazer algum prejuízo monetário para o trabalhador. Por exemplo, se for um trabalhador remunerado também por comissão, como é que fica? Exatamente. Não pode ter nenhum prejuízo. Então, as férias têm que continuar contando, que não conta na suspensão. O 13º tem que continuar contando, que não conta numa suspensão. E hoje, quem tem que pagar essa conta é 100% o empresário. Como eu falei dos advogados, já existem algumas ações, já tem precedente nesse sentido, em que as empresas processaram a União e o INSS para que, através do INSS, fosse arcado essa despesa por meio do salário maternidade. E já tem decisões da Justiça Federal dando ganho de causa nesse sentido. Como é que ficou? Olha, esse valor, essa remuneração da gestante que vai ficar em casa sem trabalhar, vai ser arcada pelo INSS como salário maternidade, e aí o empresário vai poder abater das contribuições que tem que fazer perante o INSS. No nosso ponto de vista, é a solução mais razoável possível. Não é minimamente lógico concordar que o empresário que já vem do ambiente tão sacrificado que é esse da pandemia, que tenha que arcar com essa questão do afastamento da gravidez. E o que parece uma vantagem se torna lá na frente algo muito ruim para as mulheres, né? Sim, até porque, imagine o seguinte, nós estamos falando aqui o seguinte, uma grávida, mas imagine uma empresa média que tem em torno de 100 funcionários, não é uma empresa grande, é uma empresa média, 100 funcionários. Vamos dizer que desses 100 funcionários tenham ali 50% ou 60% de mulheres. E que dessas mulheres aí tem uma gravidez, vamos dizer, de 5. Você arcar com 5 empregadas que vão estar em casa, que poderiam trabalhar, mas vão estar em casa. E você vai ter que contratar agora mais 5 para ocupar o local daquelas 5 que estão grávidas em casa. E aí você vai ter um custo dobrado, sem nenhuma contrapartida ou ajuda social do governo, né? Realmente, como o doutor Franco disse, é muito lógico que o governo, através do salário maternidade, venha socorrer o empresário nesse momento. É algo que foge à força dele, é algo que não tem lógica, dobrar o custo ou triplicar o custo, né? Por causa desse tipo de situação. E nessa situação, ao meu ver, eu acho que as mulheres perdem muitos postos de trabalho. Com essa lei, se não for realmente estruturada para que haja um equilíbrio entre patrão e empregado aí nessa situação, vai ter uma redução bem grande para as mulheres. Até na contratação, né? Exatamente. Infelizmente, é exatamente esse o efeito que a gente teme, mas que pela realidade pode ser observado. O empregador ele já vai pensar 2, 3 vezes em contratar uma mulher, especialmente uma mulher que seja mais nova, que tenha acabado de casar, já vai ficar pensando que o lógico daquela união que ela engravide e qual vai ser a consequência disso. Então, essa contrapartida do governo, ela é extremamente necessária
para preservar exatamente as gestantes. Os postos de Não é nem trabalho para os as postos- mulheres, né? Exatamente, não é nem só pela empresa, mas é pela trabalhadora mesmo, que deve sim ter garantido esse benefício, deve sim se afastar, deve sim se preocupar com a saúde dela e do seu filho e não pode ser discriminada por isso. Até porque, doutor Franco e Márcio, nós vamos daqui a pouco falar sobre outro tema, talvez no outro bloco, sobre a questão da vacinação e demissão por justa causa, né? Só que algumas vacinas, inclusive as grávidas, sequer podem tomar. É contraindicada para mulheres gestantes. Então, como é que fica a situação? Muito bem. Outro ponto importante nessa pandemia, nós tivemos aí, todo mundo notou, né? A importância realmente das redes sociais na questão, e até um tema que nós vamos trazer aqui em breve no programa, sobre a questão de depressão, né? Problemas emocionais durante a pandemia, e as redes sociais que antes alguns diziam até que era uma futilidade, até entendo de certo ponto de vista, mas que passaram a ter um fator preponderante durante a pandemia, de aproximar as pessoas, parentes, avós, netos, pais, mães, filhos, que não podiam estar tendo contato direto, estavam tendo contato por meio de ligações, de videochamada, videoconferência, né? Igrejas que ficaram fechadas e faziam as orações online, e faziam os cultos online. Então, assim, a rede social, ela realmente ganhou uma notoriedade que ela não tinha antes, como essencial. Antes era algo que poderia ser considerado até supérfluo, agora é essencial. Estou falando de redes sociais, tá? Não estou falando apenas de teletrabalho. Estou falando realmente do Instagram, do Facebook, do Twitter, né? Do TikTok, de outros similares. Inclusive, doutor Carlos, você falou uma coisa muito interessante, amigo, em relação a igrejas. Muitas igrejas que têm funcionárias, tá? E nesse período aí tiveram que fechar. Então, independentemente de homens e mulheres, mas muitos funcionários ficaram sem poder trabalhar. Tá? Pessoas que deveriam ter sido albergadas, né, de alguma forma, com o direito, mas infelizmente por conta do fechamento completo das igrejas, né, não se teve condições, porque a igreja vive de uma receita chamada doação. É o dízimo, é a oferta, e por não ter havido isso, muitos ficaram sem ter os seus recebíveis. Né? Como é que o senhor vê isso, doutor Franco? No caso de instituições religiosas e outras instituições sociais que tinham seus empregados, tinham seus funcionários e foram prejudicados. O que a gente vê, como eu citei, e infelizmente não é todo empresário que tem esse fluxo, a igreja que não é uma empresa, mas também depende de uma renda muito, digamos assim, muito peculiar, muito particular, que é a renda das doações. E infelizmente não conseguiram trazer ali para aquela realidade, suspender, reduzir. Reduzir como? Se não poderia abrir, como é que eu vou reduzir? Vou reduzir para onde? Muitos empregadores se questionaram o seguinte: olha, eu vou suspender, será que compensa suspender? Porque quando voltar eu tenho que garantir o emprego. Quando é que eu sei quando eu vou voltar? Quando o mercado também vai se normalizar? Então muitos decidiram por demitir logo, sem nem fazer essa suspensão do contrato. Então a gente vê, Márcio, isso como, primeiro, com muita tristeza, né? É um serviço essencial para a população e que ficou, no meu ponto de vista, sem algo realmente voltado especificamente e, no meu ponto de vista, desassistido nesse sentido. Eu vejo, doutor Franco, que realmente as igrejas e também eventos, né? O pessoal que trabalha com eventos, até hoje estão desassistidos. Não houve nenhuma resolução para esse pessoal que vive de doações, que vive de eventos, funcionários comissionados, né? Pessoas que faziam, que vivem de uma maneira que realmente não dá para você pautar ali um regramento. Quem faz evento faz quando tem um evento, né? Se só evento, o que é que o cara vai ganhar? Uma igreja fechada não tem renda. Como que se vai viver dessa forma? O grande problema aí foi exatamente o que o Dr. Franco falou, né? A empresa, ela ainda tem uma perspectiva de voltar a trabalhar depois e também vai ter que agora garantir aquele período de suspensão de trabalho, garantir de período mínimo de emprego. Né? E aí a igreja, como é que faria? Porque realmente é uma situação bem peculiar, né? Uma situação bem diferenciada e que também, Márcio, eu creio que veio também para depurar muita igreja também, que trabalhava muitas vezes como um comércio, né? Claro que não é a maioria,
não é a maioria. A maioria realmente A minoria, né? a maioria realmente é um serviço, como o doutor Franco bem disse, essencial à sociedade, né? Mormente no momento de pandemia, no momento de pânico, no momento de medos e incerteza do ser humano. Né? Mas voltando aqui para a questão do direito trabalhista... Só pegando aqui, só uma coisinha, eu fiz uma crítica severa à Secretaria de Assuntos Religiosos da Prefeitura, que não se pronunciou em nada. Não serve para nada a Secretaria de Assuntos Religiosos da Prefeitura. Nada. Até hoje eu quero cobrar alguma ação. Cadê? Ainda estamos na pandemia, as igrejas ainda não foram albergadas. Quem é o secretário da Prefeitura? Hoje, ao que me consta, é o pastor Costa Neto, né? É da Videira, é? É. Bom, se for, sinto muito, porque realmente não tem servido de nada para as instituições religiosas, para as igrejas. Realmente eu vejo aquilo ali para gerar mais emprego e gerar mais dívida para a prefeitura, porque efeito para o município e para o munícipe, porque efeito prático de uma secretaria de assuntos religiosos, eu como pastor que sou e você como bispo, pastor de uma igreja que eu não vi nada, nem que beneficie, nem que piore, nem que deixe como está. E deixando bem claro que a função pastoral em vários países é uma profissão. Sim. Aqui no Brasil não é considerado, né? Na verdade, existe uma legislação separada, né? Chama-se ministro de confissão religiosa. E não se aplica ao ministro de confissão religiosa a CLT. É tanto que um pastor que tenha ficado 40 anos pastoreando um ministério, uma igreja, ele não tem direito à aposentadoria. A não ser que ele venha pagando aquela contribuição individual de autônomo. De autônomo. Né? Senão, tem que ser uma igreja séria, que reconheça o trabalho daquele pastor, que tem em casa, eu conheço, e ali aposente aquele pastor e fique remunerando a própria igreja, pagando a aposentadoria diretamente para o pastor, que trabalhou ali depois de 30, depois de 40 anos. Né? Então, voltando aqui para a questão trabalhista na pandemia, como eu vinha falando, as redes sociais, né, se tornaram assim algo proeminente, algo importante para a aproximação das pessoas. Mas também muitas pessoas que estavam em casa, principalmente naqueles 4 meses iniciais, daquele lockdown total, né, que realmente quebrou o país, quebrou muitos estados, quebrou muitos empresários. As pessoas ficavam usando as redes sociais de uma forma, assim, digamos, indiscriminada, até irresponsável, falando de todo e qualquer assunto como se a internet fosse uma terra sem lei. Como se, eu mesmo, como eu já disse aqui, fui vítima, né? Pegaram um vídeo meu no Iguatemi, onde eu filmei, dizendo, olha, não é para ser um lockdown desse, as empresas fechadas, né, desta forma, empregos perdidos, e depois um vídeo meu pedindo oração de quando eu estava internado, fizeram uma montagem desses vídeos, pessoas inescrupulosas. Assisti ao seu vídeo, vi o comentário inescrupuloso e fiquei realmente muito chateado. Porque quiseram dizer que eu estava negando a doença, que eu estava, um vídeo não tinha nada a ver com o outro, né? Mas eu entreguei na mão de Deus isso aí. Mas muitas pessoas usaram das redes sociais para falar de temas dos mais assim pertinentes, inclusive envolvendo a questão do trabalho. E aí o que eu quero perguntar para o doutor Franco Almada o doutor Franco ficou sabendo de algum caso, chegou a seu conhecimento de pessoas que tiveram justa causa ou problemas no trabalho por causa de comentários, por causa de postagens nas redes sociais? Sim, foi muito comum esse tema, inclusive alguns de ambos os lados, né? Eu sempre digo que a rede social, no que se refere a essa questão da justa causa, ela não inventou nada, não mudou nada na lei. Tudo que se refere à justa causa está lá no artigo 482 da CLT, tem dizendo lá tudo o que dá justa causa. A justa causa, a gente sempre tem que ter em mente que é a pena capital, né? É a maior pena que pode ser imposta ao trabalhador. A rede social ela vai servir aí, Rebouças, Márcio, ela vai servir de comprovação de condutas que já estão na CLT. Por exemplo, o que é que tem na CLT? Que é justa causa ofender a honra e a boa fama de qualquer pessoa durante o trabalho. Existe outro que é ofender a honra e a boa fama do empregador. Então, se através da rede social existe um comentário do empregado nesse sentido, o que é que a empresa vai fazer? Pegar aquela comprovação da rede social e utilizar aquilo para dar a justa causa no trabalhador. E aí, existem casos fáceis da gente distinguir. Por exemplo, o trabalhador, por um motivo ou outro, teve o salário atrasado naquele mês de pandemia.
Ele está no direito dele de cobrar o salário? Tá. Mas como é que ele está fazendo isso? Será que ele pode simplesmente, através de uma rede social, fazer um comentário de forma irresponsável, com palavras de baixo calão, de modo a realmente ofender a imagem da empresa? Isso pode dar justa causa? Pode. Pode ser que dê justa causa. Veja que a partir de uma cobrança, em tese, legítima, uma falta de razoabilidade, não escolher as palavras certas, podem desembocar na justa causa. Existem zonas mais cinzentas, né, para a gente identificar. A minha opinião sobre religião, a minha opinião sobre política, se eu apoio esse ou outro candidato, isso pode dar uma justa causa, eu me expressar dessa maneira na rede social? Aí já é uma zona mais cinzenta, a gente já tem que ver que existe um conflito aí de opinião, de liberdade de expressão e de direito do trabalho. Então, em regra geral, para não ter perigo de errar, usar a razoabilidade, não, digamos assim, ser irresponsável com a imagem das pessoas, com os comentários e ter sempre o bom senso. Lembrando que o que pau que dá em Chico, dá em Francisco, como se diz aqui no Ceará. Eu também já vi processos contra empresas porque demitiram ou falaram ou praticaram advertências contra o funcionário em grupos de WhatsApp, por exemplo, sem preservar ali a intimidade, a privacidade. Doutor Franco, então, assim, claro que hoje nós estamos vivendo um país polarizado, né? Ou a pessoa é Bolsonaro ou é Lula. Né, que querem impor isso a todos. Um dia desse, empurrar o Ciro, que não está com nada. Não, não vai para canto nenhum. Não decola. Hoje no Brasil é polarizado. Não, ele decola. Parece que ele vive decolando de avião para lá e para cá. Então nós sabemos, por exemplo, eu pelo menos não tenho isso. Passeando. Eu votei no Bolsonaro, devo voltar novamente, mas o que tem de errado eu falo, e o que tem de certo do outro lado, que é quase nada, mas eu falo também. Eu não tenho essa polarização. E outra coisa, eu aceito o debate com qualquer pessoa sobre qualquer tema, desde que de forma respeitosa. Agora, é como o doutor Franco falou, se você faz um comentário político, né, um comentário sobre outro tema sensível e envolve a imagem da empresa que você trabalha, de alguma forma... Eu posso falar uma coisa? Pois não. Nós não citamos aqui, mas hoje nós vemos muitas empresas que aderiram a colocar, inclusive na entrada delas, apoio ao grupo LGBTQI+, PP, o alfabeto todinho agora. Então, essas empresas, logicamente, ela tem funcionários com visões diferentes, sim, ideologicamente falando, sim, politicamente falando. Excelente. E se um funcionário desse se pronunciar contrário à questão da causa, não da empresa. Não da empresa, mas da causa que a empresa abraçou. Como é que fica isso, doutor Franco? Só antes de passar para o Franco, do meu ponto de vista, eu sou advogado criminalista de família, doutor Franco é especialista em trabalho. Mas do meu ponto de vista, eu penso que a Constituição Federal diz que eu tenho a livre manifestação do pensamento e da convicção religiosa garantidos. Então, um empregado, por exemplo, de uma lanchonete, de um local que apoie causa LGBT explicitamente, ele tem direito na rede social dele, privada dele, sem tocar no nome da empresa, falar da convicção religiosa e o pensamento dele. Eu penso que isso não é para ocasionar justa causa, mas vamos ouvir a opinião, né, abalizada, né, do especialista em direito do trabalho. Eu queria ouvir do senhor, doutor Franco, as duas coisas. Uma, ele falando como ele falou, na rede social privada, só sobre a temática do apoio a esse tipo de ideologia, e aquele funcionário que diz, olha, eu não concordo com a minha empresa, a empresa que eu trabalho, que aderiu a esse posicionamento. E aí, como é que fica? Bom, as perguntas que vocês estão me fazendo é aquelas perguntas de $1 milhão, né? Eu acho que se eu tivesse essas respostas aqui, a gente economizaria muitos passos em tribunais, em sentenças. Mas, brincadeira à parte, tudo eu acho que é a partir de um bom senso. O Rebouças deu um exemplo muito claro em que, no meu ponto de vista, não daria justa causa. A crítica feita em um ambiente privado, sem vincular a imagem da empresa, sem nenhum sentido de ofender a honra das pessoas. Então, a justa causa, ela não é algo, Márcio, inventado da minha cabeça ou da cabeça da empresa. Isso da justa causa e pronto, não é assim? Isso da justa causa e pronto. Ela tem
é um balizamento, ela tem uma diretriz trazida pela lei. É insubordinação, é indisciplina, é faltar o trabalho sem justificativa, é agressão, é o que é honra, ofensa à honra, boa fama. Isso são conceitos jurídicos trazidos. Logicamente que em um caso ou outro vai ficar uma zona mais cinzenta e isso vai ser resolvido pelo judiciário, aplicando a análise naquele caso ali concretamente. Eu queria, se eu tivesse um tempinho, só para finalizar essa questão da justa causa, e ressaltar sempre que eu gosto de ressaltar isso aqui. Assim como a empresa pode dar uma justa causa no funcionário, está lá o 482 da CLT. O funcionário também pode. O 483 já diz todos os casos em que o funcionário, entre aspas, pode dar uma justa causa na empresa. É a resilição do contrato de trabalho, é isso? O que a gente chama tecnicamente de rescisão indireta do contrato de trabalho. Então ali também vai estar todas as diretrizes. Por exemplo, o funcionário chega lá na conta de FGTS, não está o FGTS depositado. É descumprimento do contrato, artigo 483D da CLT. Vou fazer igual o antigo Jô Soares, né? Sem querer interromper, já interrompendo. Nós vamos encerrar aqui o segundo bloco e retornamos já com essa e com mais duas polêmicas. Fique ligado. Voltando aqui ao direito trabalhista, durante a pandemia, o Dr. Franco estava falando sobre um tema muito interessante e que é importante você, trabalhador, saber. Não é apenas o empregador que pode lhe demitir por justa causa. Você pode estar sendo, inclusive, muitas vezes sendo demitido por justa causa e o direito lhe dá a possibilidade de você entrar com um pedido de rescisão contratual indireta, que é o quê? É você ser demitido sem justa causa, né? Mas vamos ouvir o Dr. Franco, que é especialista no tema. Bom, o que a lei ela estabelece? Estabelece lá os casos de justa causa e, em seguida, ela estabelece os casos de rescisão indireta do contrato de trabalho, que é, numa linguagem aqui bem, se a gente puder utilizar a mesma linguagem, uma justa causa ao contrário. É o trabalhador dando a justa causa para o patrão. E o que seria caso de justa causa ao contrário? É descumprimento do contrato de trabalho. Então, se tem uma férias que nunca foi dada, 13º que nunca foi pago, FGTS que nunca foi depositado, vamos imaginar aqui o assédio moral. O assédio moral, vamos imaginar que o rigor excessivo no tratamento, ofensas também físicas, ofensas à honra, isso tudo vai dar uma justa causa ao contrário. Agora, o que acontece muito, Márcio, é o seguinte: o trabalhador está lá na empresa, a empresa começa a descumprir o contrato de trabalho, ou por não depositar o FGTS, ou por não pagar o 10º, ou por não oferecer condições de higiene do trabalho, e o trabalhador simplesmente pede demissão. Na hora que ele pede demissão, ele já está abrindo mão do direito dele de aviso, de receber 40% de FGTS, de sacar o próprio FGTS, de receber seguro-desemprego, muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes por não conhecer a questão da rescisão indireta. E voltando ao que a gente estava falando das redes sociais, é a mesma coisa. Assim como o trabalhador ele tem que ter uma cautela ao se dirigir, ao citar a empresa, uma cautela na comunicação. A gente está imaginando aqui o Instagram, imaginando o Facebook, eu não sei nem se eu posso falar os nomes. Pode falar. Imaginando essas questões, mas um grupo privado na empresa de WhatsApp, também é rede social do mesmo jeito e pode dar justa causa do mesmo jeito, dependendo do que for falado. Né, uma apresentação num programa de televisão, lá o repórter falando e mostrou um funcionário do telejornal acessando rede social e vendo mulher pelada lá. Que é isso. Na hora do trabalho. Aí dá justa causa. Se for casado, dá divórcio. Outra coisa importante, doutor Franco, para esclarecermos aqui. Pode acontecer também, esse exemplo que o doutor deu foi muito importante, né? O trabalhador ali, sem condições de trabalho naquela empresa, chega a um ponto psicológico de pedir a demissão. Quando, se ele buscar um advogado, é a importância de procurar um advogado especialista na área. Um bom advogado vai dizer, não, você tem direito aqui à rescisão indireta. E muitas vezes o trabalhador não sabe. E também acontece muito de o empregador querer demitir o empregado por motivo que seja, ou economia, ou outro motivo qualquer, e arranjar ali uma justa causa para aquele empregado. E dizer, assim aqui que você está demitindo por justa causa. Apesar da questão da hipossuficiência, né? E nesse caso aí, importante, Rebouças, que nesse caso aí, a ação que o trabalhador vai entrar não é nem ação de rescisão indireta. Basta ele comprovar que não houve nenhum caso de justa causa. Na verdade, quem tem que provar que houve a justa causa, o nosso direito brasileiro está assim, né? Quem alega é quem tem que provar. Então, ele, vamos supor, se ele foi demitido por uma questão que disseram que ele teve um ato de indisciplina, então
ele pode entrar com ação pedindo a reversão dessa justa causa e a empresa é que tem que comprovar que aquele ato aconteceu, no exemplo que a gente está dando aqui, um ato de indisciplina. Porque geralmente se pensa que tudo é rescisão direta, né? E aí, muito bem esclarecido que fica essa questão de entrar com essa... Eu acho que muitos funcionários nem entendem o que seria ser assediado moralmente dentro de uma empresa. O pessoal pensa logo que é questão só física, né? Mas é psicológica, né? Psicológica, é o rigor excessivo, às vezes a cobrança de meta abusiva, é o linguajar utilizado dentro do trabalho. Então tudo isso aí vai afetar psicologicamente, pode afetar psicologicamente o trabalhador. É interessante, trazendo uma questão bem prática, que às vezes chega ao nosso escritório, o trabalhador, ele diz, olha, eu quero sair da empresa e não está dando mais para trabalhar lá. E certo, mas você quer sair por quê? E aí que naquela conversa o advogado vai descobrindo, junto com o trabalhador, várias questões de direitos que estão sendo descumpridos e às vezes o próprio trabalhador nem percebe que é isso a razão dele estar insatisfeito e de querer sair a falta de conhecimento dos próprios direitos. Exatamente. Por isso que eu quero deixar aqui registrado que é tão importante um programa como esse, que está esclarecendo aí, tanto sem tendência, tanto o empresário quanto o empregado. Então, doutor Franco, outra coisa que tem sido muito usada nessa pandemia, no home office ou no teletrabalho, né? Para quem não entendeu ainda a diferença. Home office é a tradução literal, né? Trabalho em casa, escritório em casa. E o teletrabalho ele pode ser feito fora da empresa, mas não necessariamente em casa. Pode ser no cowork, que chamam, que é essas empresas que alugam sala de reunião, alugam escritórios, né? E pode ser em outro local qualquer. Existe agora o chamado nômade virtual, não sei se você já ouviu falar. Não, isso eu não ouvi não, como é? E é a pessoa que está ali numa pousada, no hotel, e está viajando e trabalhando em teletrabalho. Nômade virtual. Nômade virtual. Interessante. Aí vem uma ferramenta muito usada. Antigamente, eu me lembro, quando surgiu o telefone celular, era caríssima a ligação, né? Quando o celular surgiu, realmente, os primeiros, né, pagava tanto quem ligava como quem recebia. Quando você recebia uma chamada, você pagava. E quem estava ligando pagava também. Ainda era aquele tijolão, né? Era o tijolão, né? Aqueles aparelhos grandes. E depois veio a inovação de pagar apenas quem ligava. É tanto que eu lembro de um comercial que o cara atendia e disse, fala quem paga, porque só pagava o outro que estava ligando. Mas hoje em dia, as pessoas não estão mais nem telefonando umas para as outras. Tudo é o tal do WhatsApp, né? É tudo o tal do WhatsApp. E aí muitas vezes pode acontecer de um empregado que está com um contrato suspenso, ou que está com horário reduzido, ou até o que está trabalhando em horário normal, de o próprio empregado mandar um WhatsApp para o empregador, que lembrou de alguma coisa e ali já está à noite, fora do horário, e também do empregador mandar para o empregado. Quais são as consequências jurídicas, doutor Franco? Bom, essa forma de comunicação, se ela é feita de uma forma reiterada, que a gente não está falando daquele caso esporádico de que, olha, você esqueceu de deixar a chave na portaria, eu preciso da chave e me deu uma satisfação quanto a isso. Não, o que a gente está citando aqui é um ato reiterado. O trabalhador sai 6 horas lá do trabalho dele, mas todo dia, 8 horas, 9 horas, recebe um WhatsApp tendo que prestar alguma conta com a empresa, entregar algum documento, e isso é trabalho. E digo mais, se ele tivesse a obrigação de ficar atento, mesmo se não chegar a mensagem, é tempo à disposição de trabalho também. Então, isso vai ter consequência jurídica, seja hora extra para o trabalhador que tem já uma jornada definida presencial, seja uma jornada exaustiva mesmo para quem está de teletrabalho. É preciso sempre, aqui a palavra chave em direito trabalhista, utilizar de bom senso e razoabilidade. Excelente. Doutor Franco, uma pergunta muito importante. O funcionário já que nós estamos falando de celular, né? O funcionário, hoje eu passo no shopping, eu passo em todo canto, quando eu olho para dentro de loja é funcionário em celular, utilizando rede social o tempo inteiro. Eu fui comprar um lanche e a pessoa não me atendia porque estava olhando para o celular, ela não sabia nem o que eu estava falando com ela. Quais são as consequências para esse funcionário? Márcio, esse ponto que você tocou é muito importante. E olhando aqui, dessa câmera aqui, né? Olhando aqui pro telespectador, pro empregador especificamente. Você tem que ter na sua empresa uma diretriz certa do que pode e o que não pode, para sair do achismo e do subjetivismo, certo?
Na empresa tem dizendo, você pode decretar dentro da sua empresa, não aceito o uso do celular. E o empregado ele tem que respeitar isso. Existem, inclusive, empresas que, se não fizerem isso de uma forma bem feita, podem ter muito prejuízo, como acidentes sérios de trabalho, né? Funcionários que se cortam, funcionários que se queimam, funcionários que caem, porque estavam ali dedicados ao celular e não com atenção máxima no seu trabalho. E se não chegar ao cúmulo de um acidente, chega de deixar um cliente insatisfeito, como é o Márcio, o caso que o Márcio relatou aqui. Tenho certeza que numa próxima oportunidade ele vai pensar em outro canto para ser atendido. Então, dentro dessa perspectiva, o que o empresário tem que se preocupar em fazer é deixar a regra clara. O combinado não sai caro. Se a regra está clara, dizendo é proibido telefone na empresa, é permitido apenas, sei lá, na hora do intervalo, é permitido olhar de tanto em tanto tempo. Isso é uma diretriz que tem que ser cumprida sob pena, como a gente está falando, de justa causa, sob pena de justa causa. E essa minha pergunta, Carlos e doutor Franco, é porque eu tive uma padaria, fechei recentemente, antes da pandemia eu fechei, eu tinha 16 funcionários. Muitos funcionários daquele primeiro emprego, né? Muito jovens, a gente querendo aproveitar a juventude e tal. E, rapaz, a minha maior dor de cabeça era questão de celular, por mais que estivesse ali explicitado, tanto nas normas da empresa, como até em cartazes dentro da empresa para o funcionário, tá? E fardamento. Eles não conseguiam adequar-se às normas, tanto na questão de fardamento completo, como na questão E, Márcio, nesse ramo que você está falando, que é o ramo de alimentação, ainda tem mais um agravante, a questão da higiene, né? Onde é que esse aparelho, como é que ele foi higienizado, está ali com produtos, enfim. Qual a recomendação? Essas condutas, as más condutas dos empregados, elas têm que ser pontuadas. O empresário ele tem que ter a segurança de dar uma advertência, de dar uma suspensão e de, se for o caso, em último caso, porque é a pena máxima, a pena capital, de dar uma justa causa. Em verdade, hoje nós estamos vivendo no Brasil principalmente, né, uma pandemia de insubordinação. Sim. Eu vi um dia desse uma reportagem, fiquei até espantado com a opinião da jornalista, porque uma personal trainer teria que andar com um determinado fardamento e também tem que ter uma determinada conduta de roupa para um empregado naquela academia, e ela foi barrada de entrar, porque tanto a roupa era muito indecente, como também não estava com o uniforme exigido pela academia. Isso aí, né? Ela discute, ela se acha... Ela se acha no direito de entrar sem uniforme ali, sem... E aí a jornalista, a âncora do jornal aqui, acho que foi na Record, dizendo que, não, tá certa ela, não estava fardada, vinha fardada outro dia. O que é isso? Existem regras, existe hierarquia. Empresa nenhuma vai para frente sem hierarquia, sem comando e sem regras a serem obedecidas. Isso é normal nesse novo normal deles, onde a distopia social é grande. Mas, Rebouças? Como eu ia dizendo, eu me lembrei aqui, foi importante essa sua pergunta, Márcio, e o doutor Franco esclareceu. Eu me lembrei aqui a respeito do celular. Eu fui em março de 2019 ao Canadá. E eu fiquei hospedado na casa de amigos lá, de um casal de amigos, seus filhos. E eu me lembro que o marido queria falar com a esposa e disse, poxa, cara, eu quero falar aqui com a Patrícia, né, que é a esposa do rapaz lá, mas agora eu não posso, só posso tal hora. Aí eu não pode por quê? Porque é proibido ficar com o celular. Ela até fica, tá no bolso, mas não liga, desligado. Ela só pode ligar o celular na hora do almoço, na hora da folga dela. Então ele sabia qual era a hora que ela almoçava, e aí ele telefonava naquele horário se queria falar com ela, porque o telefone ficava desligado. É como o doutor Franco deixou bem claro aqui, a empresa pode determinar o seguinte, olha, no horário de trabalho o celular é desligado, não é nem para ligar, e se ligar da justa causa, e cumprir a regra, e exigir a regra, né? Eu penso que as empresas deveriam ver isso, porque realmente, se você for calcular os minutos que se transformam em horas perdidos, né, por muitos empregados que ficam ali no celular, o celular eu sempre costumo dizer, é como aquele desenho animado antigo, Caverna do Dragão, né? Você, na hora que pensava que ia sair, aconteceu alguma coisa e ficava novamente ali. Então, realmente, tem que se ver essa questão do uso do aparelho celular. E a questão que o doutor Franco falou sobre a questão da higiene, né? Tanto em você estar manuseando seu celular, você não sabe por onde passou, na mão de quem passou, mas também a gente vê, eu vi muito isso, doutor. A gente que trabalha com alimentação, eu sou muito cri-cri com essas coisas.
Então, aqui no Ceará chama de besta, né? O cara que é exigente demais. Mas eu acho que besta é quem não exige, porque depois está doente. Exato. Então eu via muito a questão de funcionários que não queriam usar uma luva, que não queriam usar um gorro na cabeça para evitar que caísse sobre o alimento. A questão do fardamento sujo, entendeu? Que eles não tinham uma regra para trazer lavadinho, limpinho, mas a gente tinha que estar quebrando cabeça com isso também. Então, essas pessoas, elas acham que isso não dá justa causa. E aí, dá ou não dá? Isso pode dar justa causa, sim. Se realmente ficar verificado que essa conduta ela trouxe prejuízo para a empresa, seja um cliente que reclamou, ou seja mesmo descumprindo a própria norma de saúde e de higiene do local de trabalho. Agora é preciso, volto a dizer, que o empresário ele faça o dever de casa dele, que é deixar a norma clara para que não haja nenhuma dúvida e o trabalhador não possa alegar, por exemplo, que aquela conduta ela não era observada ou exigida pela empresa. Excelente. Bom, deixamos o mais polêmico para o final. Nós estamos vendo aí a panaceia mundial em torno da vacina. É vacina, não é vacina? Ontem mesmo assisti um vídeo de um médico infectologista que deixa muito claro e de forma científica dizendo que é contra a vacina e por quê? Dizendo inclusive que isso pode no futuro gerar um supervírus, né? Devido a essa vacinação em massa com algo que não foi testado adequadamente e que não foi desenvolvido adequadamente, pelo menos da forma como a vacina tem que ser. E aí surgiu no Brasil e no mundo, mas aqui nós vamos tratar de legislação brasileira, a questão da demissão por justa causa daqueles empregados que não quiserem se vacinar. Rebouças? Você inocular no seu organismo uma vacina que não foi desenvolvida da forma natural, no sentido de normalidade de todas as etapas. Ou seja, ser cobaia, né? Ser cobaia, né? É o que está acontecendo realmente com grande parte da população, segundo muitos médicos, não são palavras só nossas. Doutor Franco, como é que está hoje a legislação sobre isso e o entendimento? Porque eu creio que legislação nem tenha, é mais entendimento jurisprudencial. Bom, o que se está colocado sobre isso é que, como o STF ele já decidiu que pode haver a obrigatoriedade da vacinação, que essa, por ser obrigatória, ela pode ser exigida dos funcionários. Agora, é bom diferenciar, Rebouças, Márcio, o que é obrigatório do que é forçado, certo? Você não pode forçar qualquer pessoa, nenhum funcionário seu, a se vacinar. Agora, logicamente que a obrigatoriedade seria algo mais... Um forçar maquiado de não forçar, digamos. Eu acho que é uma coação bem direta, porque você que precisa do seu trabalho, você vai ser forçado. O cara que tem família, né, tem mulher e filhos para manter, como é que ele vai perder o emprego por uma desconfiança? Porque eu acho que, me perdoe entrar nessa seara, mas eu acredito que o STF está rasgando a Constituição quando ele traz uma resolução dessa, porque a pessoa se torna obrigada, e o direito à vida, que é o primeiro e primordial direito. O direito ao seu corpo, você não pode ser, o seu corpo não pode ser inoculado, não pode ser... Se eu não sei o que vai acontecer, né? Com algo que você não queira. Mas o doutor Franco traz informações aí. O caso ele está sendo analisado por outra perspectiva, ele está sendo analisado por qual? Se entende o quê? Que uma pessoa, um indivíduo privado, a vontade dele não pode se sobrepor aos demais, não se pode se sobrepor ao público. Um indivíduo que não se vacina, na concepção do que está sendo decidido, ele pode trazer ali naquele ambiente de trabalho um risco de contaminação para outros funcionários. Então, dentro dessa perspectiva, nós que operamos o direito, nós sabemos que não existe nenhum direito absoluto, nem a expressão, nem a liberdade, nem, enfim, não existe nenhum... Existe sempre, digamos assim, uma técnica de saber, naquele caso específico, qual o direito que deve preponderar. Então, como o STF já decidiu no sentido de que a vacinação ela pode ser obrigatória, o Ministério Público do Trabalho também decidiu no mesmo sentido, que o interesse privado ali do empregado ele não pode se sobrepor ao público, ao coletivo, à coletividade. Já está saindo decisões, saiu uma bem recente agora de São Paulo, foi confirmada pelo Tribunal Paulista, Tribunal Regional do Trabalho,
dando justa causa para o empregado se recusou a tomar a vacina. Pesado isso. Agora devemos trazer de novo a razoabilidade. Eu posso afirmar hoje, Rebouças, que todo empregado que se recusar a se vacinar deve ser demitido ou pode ser demitido por justa causa? Não, é muito precipitado afirmar isso. Eu tenho que saber por que é que ele está se recusando. O que se entende hoje é que uma justificativa no campo de religião, porque a minha religião não permite, por exemplo, ou no campo político, porque o político que eu sigo não dá valor à vacinação, ele não seria um argumento plausível para uma recusa. Agora, vamos exemplificar. Um trabalhador, uma trabalhadora que esteja grávida, por exemplo. E aí, existem já vacinas que a medicina já explica que a grávida corre um risco maior. Então, ela não pode ser obrigada a se vacinar se tiver apenas aquela vacina. Mas ela está trazendo uma justificativa do ponto de vista jurídico plausível. Se é um trabalhador que ele tem uma doença pré-existente e a medicina é uma comorbidade, a medicina, a ciência, ela comprova que aquilo ali pode aumentar a possibilidade dele ter um problema de saúde. Então, esse trabalhador ele tem uma justificativa plausível para se vacinar. O que está para não se vacinar. Para não se vacinar, desculpa. O que está se colocando aqui não é apenas o fato, olhar o fato, não vacinou, justa causa. Não. Qual é a justificativa para esse trabalhador não ter se vacinado? Eu não sei se o senhor vai ter tempo de avaliar isso que eu vou dizer, mas veja só, aquele cara que não tem uma comorbidade, aquela moça que não está grávida, mas que tomar a vacina e tiver uma reação e vier a óbito, ou então acontecer algum tipo de consequência devida, comprovadamente devida à vacina. Exatamente. E aí, a lei, o STF, na sua resolução, ele já previu isso também? Ou seja, como é que vai ser albergado o direito dessa pessoa ou dessa família que ficou aí enlutada? A gente entende que isso também não é novo, que esses avanços da medicina, eles podem ter algumas consequências maléficas e essas consequências, se assim forem, se forem constatadas, as pessoas vão ter o direito de pedir seus ressarcimentos, suas indenizações sobre isso. Infelizmente, nós estamos acabando aqui nosso tempo, né? O que eu tenho a dizer é que realmente é um absurdo, certo? Esse entendimento do STF, até porque não se sabe o que vai acontecer daqui para frente com essa massa de população vacinada. Deus queira que corra tudo bem, mas existem médicos experientes dizendo que é um erro essa vacinação em massa com a vacina que não foi devidamente testada e que pode, inclusive, eu vi um médico dizendo ontem, trazer um super vírus aí no futuro, né? Então é muito nebuloso para se obrigar alguém. Mas estamos encerrando. O Márcio, qual é o seu contato aí, Márcio, para quem quiser falar com você? É isso aí. Se você quiser falar comigo, você vai procurar na minha rede social, Bispo Márcio Monteiro, tá? No Instagram, no YouTube e também AD Cristo Salva, tá? No YouTube, no Instagram, no Facebook, você vai me ver lá, tá certo? Um grande abraço e lembrando, fazer gol não é chutar na trave. Eu acho que o que estão fazendo é chutar na trave. Porque a gente só vai ter uma vacina com o tempo devido e com todo o protocolo que é necessário. Eu acho que é muito nebuloso essa questão. Podemos vir a ter, né? A AIDS até hoje não tem. O doutor Franco, quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas. Sobre a questão da vacinação, realmente é algo muito, assim, que traz muita polêmica hoje em dia. Eu me vacinei, tomei essa opção. E quem quiser entrar em contato ou algum esclarecimento a mais, pode me procurar aí pelas redes sociais, @Franco Almada Azevedo. Excelente. Quem quiser me encontrar já sabe. Carlos Rebouças aí, TikTok, Twitter, Facebook, eu tô doido para ver o TikTok, Instagram. É só me procurar, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.